E aí pessoal, estamos de volta com o CLC e estamos aqui com a quartas de final entre Bunt Deathblade e o Bug Delver, do André Rosso contra o Ângelo Catânio. Vai ser uma partida bem jogada, né, pois ambos têm bastante interação, usam bastante dos cantrips, né, Brainstorm, Ponder. Também o deck do Bunt Deathblade utiliza, como o nome diz ali, a Stoneforge por causa das espadas. Tá rampando aqui já com Noble Hierarca. Então, o legal é que vai ser dois decks interativos. Ambos também utilizam bastante Counter Spells, né? O André utiliza, além da Force of Will, né, clássico, anula do Legacy, também utiliza o Daisy, né? Então o deck dele é um quase tempo, já que ele vai fazendo as espadinhas, e enquanto vai batendo com True Name Nemesis ou até mesmo o Leovold. Enquanto o Ângelo Catânio também é outro deck tempo, né? Um tempo seria considerado um agro control. Então os dois decks são exatamente nesses estilos, né? Deck que possui Delver, com certeza é um deck tempo. A diferença é que o deck do Ângelo não rampa, né? Só com o Deathrite Shaman, enquanto o deck do André já tem também o Noble Hierarca. E turno 2 aqui, True Name Nemesis. Então próximo turno ele já consegue passar batendo 3 sem ter como o Ângelo bloquear, já que o True Name Nemesis tem proteção contra o Ângelo Catânio, então ele não pode ser alvo de mágicas ou habilidades controladas pelo Ângelo Catânio, nem ser bloqueado e nem recebe dano. Então a única maneira do True Name Nemesis morrer aqui é com Veredictus ou Editus. Veredictus eu digo cóleras no caso, né? Com Editus ou até mesmo menos globais, né? Danos globais não fazem efeito, pois previne, já que ele tem proteção. Já menos mataria. Se fosse por exemplo, o medalhão de Golgari, né, que dá -1/-1 para todas as criaturas, mata o True Name Nemesis e vai no side do Ângelo Catânio. O Ângelo também fez um Deathrite Shaman e uma Wasteland tentando travar um pouco aí o deck do André, só que ele tá baixando já uma espada e tem um True Name, então se ele encaixar nessa espada aí vai complicar demais. Enquanto isso o deck do Ângelo não flipa o Delver, segundo turno seguido sem flipar, aí vai dificultar cada vez mais, pois é 3 de dano de um lado e o outro lado por enquanto não tá batendo muito. A mesa tá chacoalhando aqui um pouco, mas é só uma pequena... a câmera deu uma chacoalhadinha, porque a mesa estava próxima da câmera, então às vezes acontece isso. E aqui a situação está complicadíssima para o Ângelo, pois encaixando a espada de fogo e gelo, ele pode, além de comprar uma carta, dar 2 de dano num alvo, então ele já pode matar ou o Xamã ou esse Delver. Aí fica um clock somente de um lado, né? Ali o André destruindo 2 lands, então limpando totalmente o lado ali do Ângelo Catânio, pelo menos em relação às lentes, mas o Ângelo adicionou ali uma preta e uma verde com as 2 lentes que ele tinha. Então aqui na primeira fase de principal tá tentando equipar aqui com 2 manas, então antes de zerar essas manas que o Ângelo tinha, ele usou essa preta e verde para usar o Abrupt Decay na Sword of Fire and Ice. Então pelo menos se livrou dessa ameaça, que era a espada. Claro que ele tomou 3 de dano e está num clock de 4 turnos. True Name ali não parece que vai parar tão cedo. Até que tem lands ali o Ângelo, então ele consegue continuar jogando. O Delver continua não flipando. Xamãozinho adicionando 2 manas. Tarmogoyf. Se o Delver não trabalha, de repente o Goyf aí ele pode trabalhar. Ou não, né? Já que está tomando um Daisy. O Ângelo estava contando quanto que ia ser o Goyf. Acho que ia ser um 4/5, um tamanho clássico assim do Goyf, geralmente é sempre 4/5, né? Terreno, bicho, encantamento não. Terreno, bicho, estante, feitiço. Quase sempre são essas cartas que tem no cemitério, principalmente no Legacy e no Modern, né? Então, bateu só mais um com o seu Delverzinho, né? Já foram 4 ou 3 turnos, se eu não me engano, então seriam 6 ou 9 de dano que o Delver poderia já ter dado. Enquanto isso, o Ângelo indo a 7.
Então o deck do... né, geralmente os decks de Legacy usam bastante Wasteland, vai travando o seu oponente e a Daisy fica cada vez mais eficaz, né, já que você impede o oponente de jogar, a menos que ele pague 1. E é incrível, esse Delver está de greve, né? Não, não são só os caminhoneiros que estão de greve, esse Delver também tá incrível aqui, né? Não quer flipar de jeito maneira. Enquanto isso, o Ângelo agora o Ângelo diminuiu o clock que eram de 3 para 2. Na verdade eu contei errado, né? O True Name não tá batendo 3, tá batendo 4 ali por causa do Dumber Arca. Então o clock que seria de 2 continua 2 igual, né? Mas ele é obrigado a fazer essa fetch, pois ele precisa avançar no jogo, já que do outro lado tem o True Name e ele precisa de qualquer maneira ou matar antes ou arranjar um jeito de se livrar desse True Name, que eu acredito que no main deck ele não possua. Só porque eu falei. Tem sim, só que ele precisa tirar... Ele precisava tirar o Nubble e fazer essa habilidade, mas ele não teria tanto tempo para fazer. Ou ele teria que ter conseguir, se ele conseguir mais tempo, que ele talvez não tenha, ou outra Liliana se ele comprar. Se ele comprar outra Liliana aqui, pode ser a carta que ele possa utilizar para ganhar. Finalmente o Devil flipou, só que na mão ali do André Rosso ele tem um Leovold e uma Force of Will. Então se ele tiver uma Liliana e se ele top decasse uma Liliana, ele teria que ainda por cima ter um Anula para essa Force of Will. Mas se ele conseguir, isso aí já ele praticamente vira o jogo, né? Porque daí fica mais nada no lado do André na mesa. Agora sim o Delver está atacando 3. Depois de acho que uns 5 turnos ou 4 sem flipar, então seriam praticamente 6 de dano. Pelo menos. 6 não, 8 de dano a mais, né, que ele causaria, então o André estaria 6, estaríamos empatados pelo menos. Ele ainda tem 2 fets na mesa. Talvez ele estourar uma só para deixar outra land caso ele compre algum Brainstorm. Tá ali a Stoneforge que no momento não apareceu. Também não foi tão necessário, já que esse True Nemesis tá trabalhando bastante aqui, tá levando o Ângelo a 6, né? True Name mais o Nubber Arca, né? Já que ele bateu 4 de dano cada ataque. Comprou aqui outra Force of Will, então ele consegue fazer o Leovold e ainda ter o pitch para full. Bateu mais 3 aqui. Então o clock está indo a 2 turnos. Claro que tem tem 2 xamãs do outro lado que podem garantir um pouco de vida. Aqui então, estourando a fetch em resposta. Xamã comendo um Nubber Arca para pelo menos ele ir a 5 de vida. Tá uma partida mesmo sem o Devil flipar, né? Mesmo assim, tá uma partida que talvez o Ângelo tenha chance, porque com os xamãs na mesa ele pode ir drenando 2 de vida, ou 4 se tiver criaturas, né? Eu acredito que não tenha criaturas suficiente ainda no cemitério. Então ele consegue pelo menos, acho que comer mais um Tarmogoyf que está no cemitério do Ângelo. E a 7 de vida, mas tá complicada essa situação aqui. Fazendo o Daisy que ele tinha na mão, a última carta do Ângelo, para tentar anular esse Leovold. O André tem uma full, 2 na verdade, então ele usou uma para remover para outra e anulou então esse Daisy, deixando então o Leovold na mesa. Então agora tá, olha só, 11 de vida. Se não fosse esses flips do Delver, talvez esse jogo seria outro, né? Já que, pelo que eu contei, foram uns 4 turnos sem Delver flipar, então seriam pelo menos 8 de dano. E agora tem mais de 2 spells no cemitério, era só bater e ativar 2 vezes o Xamã, que era GG. Porém, não dá pra ficar chorando leite derramado, então a gente tem que ver o que ele vai fazer aqui. Se ele atacar, ele vai ser obrigado a dar Champ Block com o seu Xamã no Leovold. Se ele atacar com o Delver, então ele optou em não atacar com o Delver para tentar bloquear o Leovold. Stoneforge um pouco tarde, mas melhor do que não venha.
né? Como antes tarde do que nunca. Habilidade dela. Procurando a espada. Nossa, tem 3 brainstorm ali. Ah não, era um Daze e 2 brainstorm. Buscando aqui outra espada. Se o Delver tivesse atacado, o André estaria indo a 8. O Ângelo poderia dar um champ block no Leovold e levar o André a 6 e ganhar mais 2 para ir a 7 e depois voltar a 4, né? Porque ele tem uma criatura que ele pode fazer, que é o Tarmogoyf. Poderia usar um Xamã para ganhar 2 de vida e um Xamã para perder 2 de vida, que é o que ele está fazendo também, só que ele perderia bloqueando, né? Então removeu aqui a full. Não sei, não vou optar qual seria a melhor jogada, mas talvez ele deveria ter atacado com o Delver, só que daí ele perderia um Xamã. Mas o André estaria indo agora a 6, né? O André estaria com 6. Aí talvez agora ele poderia matar fazendo o ataque do Delver, pois o André iria a 3. Poderia ativar as 2 vezes o Xamã, removendo 2 instantes ou feitiços e finalizando a partida. Talvez aqui ele não chegou a ver o clock, ou ele ficou com medo de talvez algum removo, também poderia ser, né? Se o André talvez toptecasse um removo, poderia ser GG. Ainda mais que ele tem Stoneforge, então ele teria só... Ele não teria 2 xamãs, verdade. Ele só teria um xamã, então de qualquer maneira ele não mataria o André, pois um dos xamãs teria bloqueado o Leovold, é verdade. Então ficou uma situação bem complicada aqui pro Ângelo, mesmo se ele tivesse atacado com o Delver antes. O André estaria agora com 6. O xamã só poderia bloquear um deles. Passaria 6 de dano exato. 6 não. Passaria o dano exato, ainda mais que o André comprou a Stoneforge. Então a situação estava bem difícil pro Ângelo, mesmo se ele atacasse ou não, que ele optou aqui em não atacar, ele perderia de qualquer maneira. Agora ele está atacando com tudo. Ele teve que dar uma full naquela GT, que senão ia ser pior, então ele foi a 3. Ele não tem, eu acho, nenhuma criatura no cemitério para poder remover. Então vai passar 3 de qualquer maneira. Então mesmo que ele faça a jogada de drenar 4 de dano, não mata o André Rosso. Então essa situação aí ficou complicada. Então acho que foi um pouco do azar aí do Delver não ter flipado. Então depois do Delver não flipar infinitas vezes, não tinha muito que o Ângelo poderia fazer mesmo. Aqui o Bunch Deathblade do André está entrando com 2 Flusters, um Path e um Gideon Ally of Zendikar. Path aqui no Legacy muitas vezes é melhor do que Espada em Arados, pois muitas vezes o seu oponente não tem land básico para buscar, então ele remove de qualquer maneira sem drawbacks, né? E ele está tirando aqui o seu side out, são 4 Dazes, já que ele vai estar no draw, então possivelmente ele optou nisso, já que o Daze, se você estiver no draw, ele te atrasa um pouco. Saidinha aqui do Bug Delver do Ângelo, são 2 Thoughtseizes, um Toxic Deluge e um Golgari Charm e uma Pithing Needle. Na verdade, são mais cartas aqui, são 8 cartas que vão entrar. Tem mais também o Jace e a Sylvan Library e a Null Rod. O Golgari Charm ali então é pra você poder matar os Leovolds, também mata os Noble Hierarca. Então é uma carta bem essencial aí nessa match. O side out dele aqui o side out dele é que nem quando eu falo dos Ronaldinho, que tira um de cada. Isso sim é um Ronaldinho completo aqui, ó. Ele tá tirando uma Force of Will, um Daze, um Flusterstorm, um Rito Tourach, um Xamã, um Delver, um Brainstorm e um Ponder. É exatamente um de cada. Eu não acho errado fazer isso, muita gente deve criticar quem faz isso. Mas eu realmente confesso que muitas vezes eu faço isso por não saber o que tirar, ou por simplesmente aumentar as chances de vir todas as cartas e não abrir mão de alguma carta que você queira no deck. Então eu acho interessante esse tipo de side out aqui. Então eu acho bem interessante, é parecido com os side outs que geralmente eu faço. Então vamos aqui pro G2. O Ângelo optou em começar. Começou com Fetch. Xamã, né? Então turno 1 aí, clássico do Legacy.
Xamãzinho que muita gente queria que fosse banido nessa temporada aí, né? Eu tenho comentado que o que eu queria mesmo que fosse banido era Gitaxian Probe, pois eu acho que essa sim é uma carta que é um pouco mais overpowered do que o Xamã. O Xamã ele segura um pouco os decks mais injustos do formato, então eu acho que Gitaxian Probe cria os decks um pouco mais de injustiça, digamos assim, pois com Cabal Therapy você pode olhar a mão do oponente de graça e depois fazer um Cabal Therapy perfeito. Então eu acho que essa interação é muito mais absurda do que o Xamã, na minha opinião. Então aqui já espada em arados pro Xamãzinho. Wasteland travando aí um pouco o André. Se o André tiver poucas lands, isso pode ser fatal, né? Muitas vezes o Wasteland na sua dual ali já... Se você não tiver uma outra land para você, né, continuar o jogo, você pode perder ali. Claro que muita gente não vai equipar uma land só, mas às vezes ele equipa com uma land e tem uma cantrip e tem esse removal, ele queria remover o Xamã. Às vezes ele deixou aquela land ali esperando que ele fosse ter tempo para voltar e fazer a cantrip da mão. E às vezes pode ser, como eu falei, letal, né? Mas aqui, felizmente ele tinha outra land, então já está buscando aqui sua outra dual. Já está tapando aqui a sua mana. Não sei se é verde ou se é azul que ele vai usar. Aí também está aparecendo na tela Wasteland, que é uma das outras cartas definidoras do formato Legacy. E mana verde para Xamã. Removeu o Xamã do outro e baixou o seu Xamãzinho. O Ângelo comprou ali uma das cartas boas para essa match, que é o Golgari Charme. Que ele está vendo quais as opções da mão dele, o que ele pode fazer. Optou aqui mais uma Wasteland. Se ele tiver como remover esse Xamã, aí é bem efetivo essa remoção da land, né? Porém, se ele não tiver como remover o Xamã, o André ainda consegue jogar utilizando o Xamãzinho. Só que aqui está enjoado, o André tinha esquecido. O Passo tenta fazer uma habilidade, mas ele estava enjoado ainda o Xamã. Tem como fazer duas manas o Xamãzinho. Quer dizer, não o Xamã, né? O André pode fazer com o Xamãzinho. Tá com uma mão ali meio pesada, parece que tem um Leovold e outro Name. Abrupt também. E uma espada em arados. O Ângelo fazendo a sua segunda mana. Então, o André Rosso tem ali um Abrupt Decay na mão, então... Só que ele não consegue jogar esse Abrupt, somente a espada em arados, porque ele tem uma Tundra. Então ele precisa de verde e preto, então ele só tem a Tundra que faz branco e azul, além do Xamã. A Ângelo já está com as suas cores de bug ali. Baixou um New Rod. Aqui aconteceu um negócio que o Ângelo queria, na verdade, jogar um Hint Touch, só que na hora que ele jogou, baixou... Ele se confundiu e baixou o New Rod, né, sem querer, então... Aí o juiz não deixou voltar ali a jogada. Foi simplesmente um erro, aconteceu, foi um deslize. Então ele iria fazer um Hint Touch ao invés dessa New Rod, né, porque a New Rod neste momento literalmente não faz nada, né? Até no flavor test do New Rod fala que não faz nada, apesar de que ela impede os artefatos, os equipamentos de serem equipados ali, ou a GT de fazer as habilidades. Porém, foi só um erro ali, na hora de pegar a carta ele acabou se confundindo na hora de pegar. O Ângelo jogou o New Rod ao invés do Hint Touch, né? Então, aqui agora sim ele está jogando o Hint Touch, descartando um True Name e um Abrupt Decay. Enquanto isso o André tem dois Xamãs. Não sei se ele achou outra land. Acho que tá meio zicado aqui. Claro que ele tomou duas Wastelands, né?
Ele consegue adicionar 3 manas ali, ele tem um Leovold na mão. Mas está optando em fazer um Noble Hierarca e atacar 2 com outro Xamã. O Ângelo aqui comprou um Delver, tem um Jace na mão. Esse Jace vai demorar um pouco para ser utilizado. Parece que aqui de relance ele tem um Brainstorm, 2 na verdade na mão. Então ele pode optar em tentar ver se ele encontra essas lentes. O ruim é que se ele não encontrar essas lentes, ele pode ficar locado, né? Então ele tem ali, eu acredito que é o Golgari Charm, então ele pode optar em ver se o André Russo acaba jogando algum True Name para no passe matar os dois, tanto o Noble Hierarca quanto o True Name, ou simplesmente esperar para fazer o Brainstorm no passe. Enquanto isso, o André Russo fazendo seu próprio Brainstorm na sua main phase. Achou mais 3 lands ali, então agora ele não está mais zicado, ele pode até optar em... já está pensando em botar 2 dessas lands e estourar Fetch para limpar o seu topo. Já que ele tem 3 Dorks, entre aspas, né? Já que o Xamã também adiciona mana ali na mesa enquanto tiver terrenos no cemitério. Já buscando essa outra land. Parece que ele vai fazer um Leovold. Tem um Espadalhados e um Leovold na mão. Então ele consegue fazer um Leovold e ainda atacar com o Xamã ou deixar a mana em pé para uma Espada em Arados, para fazer no passe. Vamos ver aqui qual é a opção. Utilizando o Xamã para fazer a mana verde que faltava. Leovold. Mas eu acho que não tem nenhuma nula, né? Se ele tivesse alguma Force of Will, seria uma ótima maneira de se livrar logo desse Leovold. Pois ele na mesa te impede de remover criaturas, pelo menos com spells que tenham um alvo. Já que ele compra... Na real não impede, né? Você pode fazer, só que daí você vai dar draws pro seu oponente. E aqui ele acabou comprando a Force of Will, que ele precisava. Então eu acho que ele não tinha um Brainstorm, né? Pois se ele tinha o Brainstorm, ele não pode mais utilizar. Não efetivamente, né? Pois se ele fizer o Brainstorm agora, ele simplesmente vai comprar uma e vai botar 2 no topo. O Leovold tem a habilidade que seus oponentes não podem comprar mais de uma carta para cada turno. Essa é uma das habilidades mais absurdas, né, do Leovold. O Leovold é incrível, né? Ele além de... ele é azul, ele pode ser usado para Force of Will. Ele também é elfo. Então eu realmente tô curioso. O que o Ângelo tem na mão ali? Que eu achei que era um Brainstorm, acho que não era então. Tentando atacar Clovold, mas em resposta, início da fase de combate, o Ângelo vai utilizar Golgari Charm para dar -1/-1 para todas as criaturas. Pelo menos vai matar o Noble Hierarca e diminuir um pouco o poder do Leovold. Já que ele vai ficar 2/2. O André tem uma Força Full e uma Espada em Arados, então não tem como anular, já que ele não tem como dar pitch. Na verdade ele pode virar 5 manas, né? Agora que eu vi, né? Percebi. Ele tem 3 Dorks e 2 Lands. Ele pode optar em pagar 5 manas, virando todas as criaturas que ele tem praticamente. Mas acredito que não vale tanto a pena, já que é só pra não perder o Noble Hierarca. Você joga fora uma Force of Will só pra salvar um Noble Hierarca e atacar 1 de dano a menos, ou 2, né? Porque o Leovold não vai... o Leovold vai continuar 3/3 e vai bater mais 1 do Noble Hierarca. Então ele optou em anular com o Golgari Charm. E o Ângelo
resolveu anular. Então ele tinha o Brainstorm sim na mão, ele poderia ter feito a resposta ao Leovold. Pra talvez tentar encontrar... Talvez ele ficou com medo de se locar. Então aqui ele conseguiu resolver o Golgari Charme e atacou 2. Já que o Leovold está 2/2. Não tem mais na Beirarca para pumpar. O Ângelo está bem zicado aqui, né? Aqui a gente estava discutindo o poder dele, era 2. Muita gente lembra mais do fato de matar as criaturas com o Golgari Charme e esquece que o menos 1 é pelo menos... É um pouquinho relevante, mas às vezes pode fazer diferença. Então o Ângelo aqui fazendo finalmente o Delver. Aqui o problema gigante do Ângelo é o Leovold e essa duplinha de xamãs aqui, não consegue bloquear. Mesmo agora se o Delver flipar, o André pode usar a espada em arados para remover esse Delver. Flipou num Rito Tourash. Já está utilizando esse Rito Tourash, mas em resposta. Então espada em arados no Delver. Então removeu aqui o Delver. André Rosso está sem mão, mas está com uma situação muito mais vantajosa aqui. Ele consegue agora ficar drenando. Se ele buscar uma lente que possua preta, ele consegue ir drenando aí 4 de dano, 4 de vida. Então ele buscou aí a Underground Sea, tá? Fazendo perder 4 de vida aqui do Ângelo no passe, então. Bem complicada aqui a situação. Depois ele ataca mais 3 com o Leovold, então ele já dá, pelo menos nesse turno ele consegue dar mais 7. Pelo menos neste turno só já dá 7 de dano. O Ângelo tem um Leovold na mão, mas mesmo que ele baixe, tá ainda 6 aqui. Agora a situação tá bem difícil, porque o André pode ir no passe, drenar 4 e no próprio turno drena mais 2. Eles têm mágicas instantâneas e feitiços suficientes no cemitério para drenar 6, então... A não ser que o Ângelo ganhe vida, né? Alguma carta que eu não vi ali na mão dele, mas eu acho que ele tem só um Leovold e um Jace. E mais outro que eu não vi. Fazendo aqui o Leovold. Veio tarde demais aqui. Nossa, ele tá anulando o Leovold. Nem precisava mais, já podia drenar 4 no passe com os xamãs e matava igual. Mas também vale mais a pena fazer isso, às vezes o Ângelo tem alguma carta na mão que... Né, no Legacy, como você pode usar todas as cartas do formato... Do formato não, do Magic, né, então... Tirando a lista de banidos, então às vezes pode ter alguma carta que ganhe vida, então... Eu acho que ele fez certo em anular, garantir que o Leovold do Ângelo não entrasse na mesa de uma vez. E finalizou atacando de qualquer maneira, então... Deu praticamente na mesma, mas eu acho que foi uma jogada até melhor. Então aqui, galera, a próxima etapa do CLC vai ser neste sábado, dia 3 de junho, em Joinville. Espero todo mundo lá para acompanhar esse campeonato aí. Vou deixar na descrição aí o endereço para vocês poderem acompanhar esse campeonato de alto nível de Legacy. Espero todo mundo lá mesmo. A gente vai tentar streamar, vamos cobrir o evento. E também espero que vocês apareçam lá para poder jogar esse campeonato, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Essa foi as quartas de final. Em breve eu já vou trazer a semifinal dessa etapa e a final também. Então, vou streamar também no Twitch essa etapa mesmo que eu estou aqui mostrando para vocês a semifinal. E também, no dia 3 aí de junho, eu vou tentar streamar lá em Joinville, ao vivo, para todo mundo acompanhar esse campeonato também, ok? Então é isso, se vocês gostaram, por favor, deixe seu joinha, que ajuda demais aí na divulgação. Se inscrevam no canal, divulgue aí para os amigos, se alguém que gosta de gameplay físico ou gosta de Legacy, ou gosta de formatos eternos. Então divulga aí o canal do Gumanube, esse vídeo, o CLC também, espero que mais gente possa vir aí a jogar esse campeonato super bacana, ok? Então é isso, galera, fico por aqui, um grande abraço e falou!